E aí vocês estavam falando então que eu interrompi, depois de 9 meses, uma gestação, o governo respondeu. São três passos, né? São o passo lá da aplicação, o segundo era do IELTS e o terceiro era do meu English da Austrália e da Bárbara também, que ela tinha que reconhecer o diploma dela. Porque na época era 120 pontos, eu lembro. Era 60 pontos porque era engenheiro, 30 pontos porque eu tinha menos de 30 anos, eu apliquei, tinha 29 anos, e Ok. daí era mais 20 pontos porque tinha o IELTS, mínimo 6, que eles exigiam na época, e daí faltava, não sei se eu contei certo já aqui, deu 30, 60, 90, 110, né? Faltou 10, daí faltava 10, esse 10 estava super difícil a gente conseguir, daí a gente conseguiu descobrir que se a minha esposa estivesse na lista dos empregos que a Austrália precisava, era mais 5, que era o caso dela. Daí faltava 5, esse 5 estava super difícil também. Daí, quando eu comecei a trabalhar para a Siemens, eu fiz 6 meses lá, daí uma dos quesitos era se eu trabalhasse na empresa australiana na minha área, por 6 meses eu ganhava mais 5, daí deu 120. Daí, quando deu 120, a gente aplicou, entrou com essa papelada de documentação, e daí um cheque, na época, não tinha nada de transferência bancária, nada, mandamos um cheque pelo correio, daí deu 9 meses certinho, chegou o e-mail da imigração dizendo, parabéns, vocês foram, your application is successful, né? Daí a gente ficou bem feliz, tal, pegamos, fomos comemorar em Manly, fomos celebrar, só que engraçado que na Austrália você é obrigado a sair do país e voltar. Você tem que sair da Austrália e daí quando você volta eles te dão um carimbo de residente. Você não pode pegar o carimbo de residente estando lá. Então é um processo deles lá. Daí a maioria das pessoas vinham para Nova Zelândia, que era mais perto, né? E a gente acabou indo para Tailândia, Hum. que falou, vamos para Tailândia, aproveita, a gente aproveita lá um pouco também, tira uma semaninha de férias. E daí fomos lá, um processo bem difícil, porque a gente foi na embaixada lá, a embaixada não tinha ninguém esperando a gente não foi recebido por ninguém, a gente teve que deixar o passaporte O na porta guardinha, né? Da guarita. do guardiã da guarita, que era um próprio tailandês, não era nem um cara da Austrália, era o O guardinha funcionário da guarita. tailandês lado. Eu falei, pô, cara, mas me escreve alguma coisa, né? Que você pegou meu passaporte, como é que eu vou ficar aqui no país aqui sem passaporte? Daí ele escreveu lá no papelzinho de pão lá, recebi o passaporte do Rafael e da Bárbara. Ele falou, puxa, vamos botar fé, né? Vamos ver o que que é. Daí deu certo, a gente deu lá só mais uns 2, 3 dias, a gente voltou lá, pegou o passaporte, daí quando a gente voltou para a Austrália, daí foi super legal, porque daí você chega, sempre que você chega na imigração, é aquele momento meio tenso, assim, né? Aquele cara fica olhando para você com aquela cara meio de brabo, assim, né? Tipo, olha no teu olho, né? E o cara olhou no passaporte, assim, olhando a minha cara. Ele tava com aquele chapéuzão, assim, de cowboy, assim, né? De australiano, bem Aussie, assim. Ele olhou assim no passaporte, olhou na minha cara, falou assim, welcome home, mate. Falei, uou! Deu até um arrepio, assim. Falei, puta, obrigado, né? Que legal, cara. O cara me recebeu, assim, welcome home mesmo. Tipo, foi uma experiência bem bacana.